que é jejum bíblico segundo a Bíblia? E olha que tem muita gente confundindo jejum com dieta. Hoje nós vamos esclarecer o conceito bíblico, vamos identificar práticas erradas e alinhar as motivações corretas para jejuar. Oi gente, aqui é a pastora Drica da Escola Sementes Proféticas e é um prazer ter você aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já. Aqui na Escola Sementes Proféticas você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. E você sabe qual a diferença do jejum bíblico, da dieta e dos métodos de sacrifícios religiosos? Então vamos lá, eu quero ler para você hoje o que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Vamos lá ver a semente de hoje? Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, esta é a única recompensa que eles terão. Mas, quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo. Só até aqui, por enquanto. O que eu quero falar para você? Quando a gente observa Jesus Cristo falando, quando jejuarem, nós analisamos que Jesus não disse se jejuarem. Se Jesus estivesse falando se jejuarem, então eu poderia achar que eu poderia ou não fazer jejum. Mas quando Jesus diz quando jejuarem, ele mostra para nós que o jejum deve sim ser uma prática cristã. E aí, como está aí a sua vida de devocional? Como está aí a sua vida de jejum? Você tem feito esse jejum espiritual? Então analise tudo que Jesus está falando. Quando? Então Jesus está dando a dica para que a gente tenha essa prática espiritual em nome de Jesus. Quando nós vemos jejum, a raiz, o significado da palavra lá no hebraico é abster-se de alimentos e bebidas, ou seja, você vai fechar a boca para alguns alimentos, você vai consagrar esse alimento para o nosso Senhor. E qual é a finalidade do jejum na vida cristã? O jejum, você vai trabalhar a questão da sua intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo, vai ter o romper de cadeias e fortalezas, você busca também o favor de Deus, assim como fez a rainha Esther, você vai buscar também consagração e revelação, assim como Daniel também jejuou, e nós vemos também o próprio Jesus que jejuou também para o fortalecimento ali, a preparação para o seu ministério. E a gente vê que quando Jesus jejuou nessa preparação para o ministério, a gente vê que o próprio inimigo se apresenta para ele e ele foi tentado ali de diversas maneiras. O jejum bíblico, o que ele vai fazer? O jejum bíblico, ele é uma prática espiritual intencional. Não tem como você falar, eu vou fazer o meu jejum conforme a palavra me diz, e você não ter uma intenção. Você precisa ter uma intenção no seu jejum espiritual. Então, o seu jejum bíblico, ele vai te levar a buscar o Senhor, receber revelação, né? Você receber quebras de cadeias, e ele sempre vai ter que estar atrelado à oração devocional, tempo com o Senhor. Porque se você jejua e você não tem essas práticas devocionais, como então receberemos respostas do Senhor? Agora, a dieta você vai fazer para o quê? Para o seu emagrecimento, para desintoxicar o seu corpo, para você ter uma boa saúde, uma melhora de saúde. E a dieta, ela não é seguida de oração e devocionais. Então você vê aí, você analisa que entre o jejum bíblico e a dieta, a gente pode correr um risco muito grande, porque quantas vezes nós falamos, eu vou me consagrar ao Senhor, eu vou fazer o meu jejum, então eu paro de comer o meu pão, tomar o meu café, comer o arroz, mas não tenho tempo para orar, não tenho tempo para arrependimento, não tenho tempo para ficar sós com o Senhor. Então a diferença do jejum bíblico é uma prática espiritual. A dieta é para o seu
corpo físico e estético. E quando nós vamos falar sobre os métodos de sacrifícios religiosos, são as religiões que usam o jejum como autoflagelo, como a penitência para pagar pecados. Mas o jejum na nossa vida cristã, Jesus, ele foi o sacrifício perfeito por nós. Então, você não precisa fazer o seu jejum para você se autoflagelar, para você se sacrificar. Não, eu preciso para que haja perdão. Mas o seu jejum, mediante o Senhor, com tempo de consagração, devocional, arrependimento, para que haja essa transformação em você, pode ter certeza que o Senhor ali estará recebendo o seu jejum. Então, você precisa deixar muito bem claro esses 3 pontos: jejum, dieta e sacrifícios. O que o Senhor quer de nós são os jejuns com o coração quebrantado e arrependido. E o jejum cristão, ele não busca você ter merecimento, mas o jejum é para que você se renda à graça, para que você se renda à soberania do Senhor, para que você tenha cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. Agora, como está a sua prática de jejum? Você tem feito esse jejum espiritual? Se você ainda não tem tido uma vida, uma rotina no jejum, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você e em nome de Jesus que você passe a romper para que haja um crescimento sobre a sua vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. O Senhor hoje nos mostra e fala sobre o jejum, porque o próprio Jesus disse que quando jejuarmos, ali Ele mesmo nos mostrou que deveria ser uma prática da vida cristã. Então, Senhor, se nós ainda não temos essa prática, que a partir de hoje essa fortaleza, esse medo, esse receio de jejuar caia por terra, mas que o teu povo agora seja fortalecido a se consagrar ao Senhor, para que cadeias venham cair por terra e para que eles possam cada vez mais ter intimidades contigo, porque tendo intimidade com o Senhor, eles cada vez mais irão alinhar a sua vida conforme a sua vontade. Então, se esse vídeo falou com você, se foi importante para você, coloca aí nos comentários, amém, eu quero seguir uma vida de jejum, em nome de Jesus. Compartilha com uma amiga, compartilhe com alguém, lance essa semente comigo e me ajuda a distribuir a palavra do Senhor. E até o próximo vídeo.